A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo sem graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Você está vendo aí a imagem da Imaculada, resplandecente de luz. Muito bem. Revestida do sol, né? Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao seu canal de apologética. Graças a Deus, aqueles vídeos que eu trouxe do canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, o vídeo das indulgências e o vídeo dos... O vídeo da indulgência, qual o vídeo foi, meu Deus, sim, da canonização dos santos. Nesse exato no momento que eu tô gravando esse vídeo, já tá na galeria, pronto para ir pro canal, um vídeo sobre os corpos incorruptos. Também vai ser de muita relevância, esse daqui também. Nós vamos tratar de um assunto precário hoje. Esse é o programa Falando de Bíblia. Vamos usar aqui a Bíblia, letra maior, né, que eu tenho aqui. Vamos usar essa Bíblia para servir de ambão. Vamos usar aqui também a Bíblia de estudo do Peregrino. Muitas pessoas me pediram para mostrar a capa dela, tá? Vou mostrar para vocês a Bíblia do Peregrino, tá? Ela tem a capa verde, ó. Ela é da Paulus. O rodapé da Bíblia do Peregrino, eu não ensino rodapé, tá? Você já sabe que eu não ensino rodapé a ninguém. Por exemplo, o rodapé da Bíblia da Ave Maria não é ensinamento. Tem rodapé que é ensinamento. Mas tem rodapé que é apenas informação. Eles captam várias informações. Tem texto aqui na Bíblia da Ave Maria que está dando várias informações. Mas a Bíblia do Peregrino, o rodapé da Bíblia do Peregrino, tem algumas coisas erradas, porque não são 100% perfeitos. Mas tem muitas coisas boas também no rodapé da Bíblia do Peregrino. É uma Bíblia de estudo, não é? A Bíblia do Peregrino. Nós vamos usar ela hoje. Ela não é azul assim não, tá, meus irmãos? Eu que pinto porque... Pinto com lápis por causa da... Porque suja muito quando é branco, né? Você vê minhas Bíblias, não tem nenhuma branca. Vocês estão vendo aqui? Não tem nenhuma branca. Vejam só, essa daqui era branca. Essa era branca, essa era branca, era branca. Essa daqui, a protestante, já veio rosa. Essas duas são douradas, não pintei, mas olha. Olha as que eu pintei, ó. Olha, todas essas que eu pintei. Veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pintei 7, fora as que tem ali de bolso, né? Que eu pintei. Meus irmãos, isso é um assunto muito discutido e vai dar muita dor de cabeça a gente e a pessoas. Ora, se eu não soubesse, nós vamos fazer um estudo hoje extraordinário. Esse estudo de hoje é muito discutido. Irmão Fábio, do que é que você está falando? Disso aqui, ó. Santo Diretor, coloque na tela Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Hebreus 11, 32. Que mais direi? Irá me faltar. Aí botaram faltará. Irá me faltará o tempo. Se falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Veja a situação. Continua com o texto na tela, diretor. Olha, veja, Gedeão, nós sabemos, Gedeão da conquista, o grande Gedeão. Baraque, braço direito de Débora, matou que só. Sansão é o que se matou para matar os filisteus. Davi foi um segundo coração de Deus. O profeta Samuel nem se fala. Jefté. Meus irmãos, Baraque. Volta para mim, santo diretor. Baraque
Sansão e Jefté. Veja que ele usou o termo "me falta o tempo" para falar desses. Irmão Fábio, você trouxe o capítulo 11 de Hebreus na canonização dos santos, na canonização bíblica. Por que agora o escritor da Epístola aos Hebreus canoniza Jefté, o assassino de sua própria filha, Baraque, o matador de Débora, e Sansão, que se matou? Por que ele canoniza esse povo? Meus irmãos, isso aqui é um texto muito discutido. Há muita discussão hoje entre apologistas e teólogos sobre a questão desses três: Baraque, Sansão e Jefté. Nós vamos olhar na patrologia, ou na patrística, ou nos santos da história da nossa fé, santos que tiveram, e nós vamos encontrar isso também no livro de Macabeus, que se mataram em vez da corrupção. Se nós formos ver a história de cada um, nós vamos ver aquelas duas virgens que pularam no rio, iam levando aquelas santas, né, para violarem, para estrupá-las, para, né, terem relações sexuais com elas. Elas pularam no rio e morreram. E elas são santas. Eu já abordei isso em outro vídeo aí, sobre essa questão. Então, a questão de que Sansão se matou para destruir os filisteus, esse texto de Sansão está dentro, que eu vou trazer. Eu não sei se esse vídeo vai primeiro ou se eu vou... É o vídeo sobre a Inquisição. Eu vou mostrar a Inquisição na Bíblia. Eu vou mostrar a Inquisição na Bíblia Sagrada. Eu ainda não trouxe falando disso, mas eu vou mostrar. Eu estou estudando um pouco. Estou estudando a Inquisição Católica e a Inquisição Protestante. A Inquisição Protestante só era para matar mesmo. A Inquisição Católica era para tirar a heresia que queria destruir tanto dos muçulmanos como os dos cátaros, onde surgiram os cavaleiros templários, as cruzadas cristãs mais conhecidas. Então, eu vou mostrar dentro da Bíblia isso aí. Sansão, podemos chamá-lo de um inquisidor. Por quê? Sansão destruiu uma heresia pagã aos olhos do judaísmo, dos israelitas, chamada filisteus, que queria acabar com o povo judeu. Assim como os cátaros, assim como os muçulmanos, queria destruir o cristianismo. Acabar com o cristianismo. Por isso que houve a Inquisição, a Santa Inquisição. Então essa aí é Santa Inquisição, porque defenderam e lutaram pela fé deixada por Cristo. Assim fez Sansão. Agora, Baraque e Jefté. Vamos falar de Jefté? Meus irmãos, ele não está canonizando. Veja, o que ele canoniza, ele dá um veredito do que são patronos, se você vê os outros. Por exemplo, quando ele fala de... Vamos pegar um aqui. Moisés, no versículo 24 até o versículo 26. Filho da recompensa. Quando ele fala de Abraão, fundamentos eternos. Porque Abraão é dado o título de padroeiro dos fundamentos eternos. Porque Abraão é o pai de todos os judeus e não judeus. De todos os crentes, circunciso e não circunciso. Por isso esse título é dado a ele. Noé, herdeiro da justificação mediante a fé. Então cada um tem um título, como cada santo da igreja é patrono de alguma coisa.
São Cristóvão, dos motoristas. Santa Clara, da mídia. E por daí em diante. Vocês estão compreendendo? Então, quando ele canoniza, o escritor da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, ele vai dando um título a cada um. Só que a esses aqui, no versículo 32, ele não dá título, ele diz: me falta o tempo. Então a igreja não tem tempo para canonizar pessoas que não realmente lutaram, mas que tiveram um fim feio. Acabaram contrariando alguma coisa, desregrando a Deus. É no caso de Jefté, que nós vamos acompanhar a partir de agora, que o escritor aqui, para muitos, estaria canonizando. E eu digo para você com todas as letras, ele não está canonizando Jefté. Não está canonizando Jefté. Não se iluda. Ele não canonizou, ele citou. Não tem o tempo. Teve tempo para aqueles que foram realmente ilustres, foram realmente santos. Entende? Ele não canonizou, ele citou Jefté. Se você pega aí em Juízes capítulo 11, eu não vou colocar na tela, porque o foco principal que nós vamos abordar aqui é o sacrifício de sua filha que ele fez. Mas veja, o capítulo 11, versículo 1, eu vou ler até o versículo 3, não preciso colocar na tela, diretor, diz assim: Jefté, o Galaadita, era um valente guerreiro, filho de Galaade, como uma prostituta. A mulher de Galaade deu-lhe filhos. Quando cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: tu não herdarás nada da casa de nosso pai, porque és bastardo. Verso 3, Jefté afastou-se de seus irmãos e fixou-se na terra de Tobi. Alguns homens miseráveis reuniram-se a ele e tomaram parte em suas excursões. Jefté foi doutrinado desde criança na doutrina de povos estranhos. Jefté, repito, foi doutrinado em doutrinas de povos estranhos à fé israelita, à fé judaica. Então, acontece que precisam entrar em batalha, em confronto contra os inimigos, e não tem guerreiro naquela linhagem. Então eles vão atrás de Jefté. Verso 8. Ó. Os anciãos de Galaade disseram-lhe: foi precisamente por isso que viemos agora ter contigo, falando a Jefté, para que venhas conosco combater contra os filhos de Amon, e sejas o nosso chefe, o chefe de todo o povo de Galaade. Jefté disse-lhe: se vós me conduzeis para a luta contra os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o vosso chefe. Versículo, agora a partir daqui, nós vamos colocar na tela, para nós fazermos um estudo sobre Jefté. Por que o escritor da Epístola aos Hebreus fala em Jefté? Não teria tempo ainda para falar em Sansão? Tudo bem, Sansão nós podemos ter ele como um inquisidor. Ele destruiu a Inquisição, destruiu os inimigos da fé. Jefté também iria destruir os inimigos de Galaade, os filhos de Amon. Se ele conviveu com doutrinas dos filhos de Amon, se ele foi doutrinado, se ele foi treinado para matar, se ele foi treinado em uma fé, foi ministrado em uma fé errada, que não é a fé do povo hebreu. E agora? Diretor, Juízes capítulo 11, versículos 29 a 31. Põe na tela, santo diretor. Veja que você vê aí o versículo 29, o Espírito do Senhor. Esse Espírito está o E está em maiúsculo, quer dizer o Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito do Senhor desceu sobre Jefté, que atravessou Galaade de Manassés. Passou dali até Masfa, de Galaade, de onde marchou contra os amonitas. Olha o erro de Jefté que nós vamos estudar agora. Ó. Jefté fez ao Senhor este voto. Quer dizer, Jefté fez ao Senhor esta promessa. Olha que coisa.
Verso 30. Outra vez. Jefté fez ao Senhor este voto. 31. Se me entregardes nas mãos os amonitas, maldito voto. É o que nós vamos abordar. Mas vamos ler logo o verso, né? Se me entregardes nas mãos os amonitas, aquele que sair das portas de minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será consagrado. Meus irmãos, esse consagrado aí está errado, tá? Nós temos alguns versículos na Bíblia da Ave Maria que está completamente errado. Nós temos 3 versículos na Bíblia da Ave Maria que estão, eu não vou dizer adulterados, mas que estão errados. Olha só. No texto original, será sacrificada ao Senhor e oferecer em holocausto. Volta para a missa, diretor. Meus irmãos, nós vemos aqui o mal cometido por Jefté. Foi um mal terrível, um mal tremendo. Porque nós vamos fazer um estudo a partir desse verso, através da Bíblia de estudo, que eu estou com ela aqui. Ela vai nos dar várias citações em vários textos diferentes sobre essa questão. Quando Deus tira o seu povo do Egito, Deus proíbe ao seu povo imitar a fé dos povos estranhos que não são de Deus, que eles iriam se deparar com eles. Uma fé pagã. Uma fé que tem ritos estranhos e diabólicos. Ah, irmão Fábio, mas Deus não pede a Abraão e Isaque em sacrifício? Mas Abraão, por acaso, sacrificou? Deus pediu a Abraão para ele fazer algo que era estranho a ele, para provar-lhe a fé. Abraão vai, mas Deus não deixa cometer. Porque é até a própria infâmia contra a si mesmo. De Deus, do próprio Deus contra a si próprio. Porque aquilo é uma fé pagã, é um rito pagão de povos estranhos à fé. Ritos pagãos, ritos demoníacos, diabólicos. Um exemplo é quando matavam, queimavam seus filhos no vale de Benenom ao deus Moloque. É o que nós vamos ver nesse estudo, que nós vamos abordar agora. Manassés sacrificou seus filhos, diz o livro de Reis, ao deus Moloque, queimando no vale de Benenom, que mais tarde vai ser o lixão de Israel, desprezado, depois chamado de Hades, né? Que é uma prefiguração do inferno, porque queimavam as pessoas vivas, como o inferno queima as almas. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? O que fez Jefté? Jefté acreditava em Deus, mas Jefté tinha a doutrina satânica dos pagãos. É como você vê hoje uma pessoa se diz católico, uma pessoa que está na missa comungando, mas acredita na doutrina espírita, recanalista. Uma pessoa que está na missa comungando, mas no seu coração tem a doutrina protestante. Assim era Jefté. Ele não tinha no seu coração a doutrina judaica. Ele tinha no seu coração aquilo que ele tinha aprendido desde sua juventude, com o povo de Tob. Os sacrifícios humanos eles faziam. Por isso Jefté comete essa infelicidade de fazer essa promessa. O primeiro que sair da minha casa, que vier a meu encontro, quando eu for chegando em casa, eu sacrificarei ao Senhor. Esse rito era de Deus? Deus tinha instituído isso? Não. Quem faziam isso? Os povos estranhos à fé. Os povos que não eram de Deus. Os costumes pagãos, diabólicos, repito, que faziam isso, sacrificavam aos seus ídolos, inclusive ao deus Moloque. E é o que acontece, meus irmãos. Jefté volta vitorioso da guerra. E quem é que sai de sua casa ao encontro de Jefté? A filha que ele mais amava. Jefté ficou muito triste. Mas Deus não fez isso com Jefté por causa do sacrifício, por causa da promessa, não. Veja que o versículo 29 diz que o Espírito do Senhor desceu sobre Jefté. Desceu sobre Jefté para que ele fizesse essa maldita promessa? Não. Desceu sobre Jefté para encorajá-lo e vencer a batalha. Ora, se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, se os santos foram repletos do Espírito Santo, o Espírito Santo ia impedir deles pecarem? Não.
A Bíblia diz: não há um justo sequer. Todos pecaram. Inclusive os santos também eram pecadores, só que pecados leves. Veja, o Espírito Santo que está em mim, que foi dado no batismo, ele não vai impedir de eu pecar aqui agora. Ele não vai. Ele não vai me algemar, me prender, me colocar atrás das grades para que eu não peque. Ele não vai fazer isso. Do mesmo jeito foi com Jefté. A interpretação que os protestantes dão errônea de Jefté, que ele recebeu o Espírito Santo para fazer essa promessa, porque nós podemos sacrificar até mesmo humanos, como eu já vi sectarianos dizer isso, na má interpretação das Escrituras. Veja, ele fica cheio do Espírito Santo para vencer a batalha, vencer a guerra, não é para fazer esse tipo de promessa, esse tipo de voto diabólico. Sua filha pediu 1 semana para gritar nas montanhas junto com as outras. A filha que mais amava, Jefté, imolou ao Senhor. Na realidade, não foi ao Senhor, foi aos demônios. Acreditava em Deus, mas a doutrina de seu coração era uma doutrina diabólica. Como tem muitos católicos que se dizem católicos hoje dentro da igreja, que não conhecem a doutrina da igreja. O outro debate que eu dobrei do Padre Luiz Toro com o testemunho de Jabá, ele se dizia católico, mas a doutrina que ele acreditava era a doutrina jeovalista, da testemunha de Jabá. Quantos católicos não tem assim? É o chamado católicos espírita, católico BGE, católico mundano, católico protestante, né? Católico muçulmano, católico judeu. Tem vários tipos de católico. E o mais que tem é católico protestante. Isso é terrível. E católicos espíritas. Meus irmãos, vamos fazer o estudo a respeito disso. Foi certo o que Jefté fez? Não foi. Não foi certo o que Jefté fez. Ele não foi do agrado do Senhor por o que ele fez. Não é? Mas não tinha... Vamos dizer que Deus não tinha outra opção para escolher um guerreiro para dar a vitória a esse povo. Ainda aqueles que eram fiel a ele. Tinha que escolher alguém do meio deles que conhecia eles, mas que trazia a doutrina errônea no seu coração. Por isso fez essa maldade de sacrificar sua filha, oferecer em holocausto, achando que estava oferecendo a Deus. Não era a Deus. Na realidade, São Paulo vai dizer, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21, versículo 20 e versículo 21, especificamente no versículo 20, que os pagãos sacrificam aos ídolos, realmente não é a ídolos, e sim a demônios. Não é a Deus, e sim a demônios. Vamos lá. O vídeo vai ficar um pouco longo, meus irmãos, mas vale a pena esse estudo, tá? É uma apologética maravilhosa. Vamos para a Bíblia Sagrada. Olha só. Vamos ver aí, Deuteronômio 12:31. Tá? Esses versículos vão aparecer na sua tela. Deuteronômio. Não se preocupe que vai aparecer na sua tela. Você pode pegar aí caneta e papel. Deuteronômio 12:31. Vamos ver se a Bíblia dá sustagem a isso que Jefté fez. 12:31. Põe na tela, santo diretor. Assim está escrito: não farás assim com o Senhor teu Deus, porque tudo o que o Senhor odeia, tudo o que ele detesta, elas fizeram-no pelos seus deuses, chegando mesmo a queimar sua honra, a queimar em sua honra os seus filhos e suas filhas. Volta para mim, santo diretor. Veja, a Sagrada Escritura está dizendo, no Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, que isso é uma abominação a Deus. Então nós estamos vendo que o que Jefté fez com a própria filha não foi do agrado de Deus. Não foi do agrado de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que nós não podemos tentar a Deus. Mas Gedeão, é citado também Gedeão. Ele cita Gedeão, Sansão e Jefté, entre o que nós vimos lá no capítulo 11:32 de Hebreus. Gedeão é aquele que põe Deus à prova. Lembra do milagre do velo, né? Pois é ele colocando Deus à prova. Não se pode colocar Deus à prova, mas Gedeão colocou. Então isso já era um empecilho para ele não canonizar Gedeão. Esse é um empecilho para não canonizar Jefté. Sansão se matar
para matar os filisteus seria um motivo também para não canonizar Sansão. No entanto, Sansão, Jefté e Gedeão não é tido como santos. Sabe quem é tido como santos? Nós vamos ver que o próprio, no capítulo 44 do livro do Eclesiástico até o capítulo 50, o escritor sagrado, Jesus ben Siraque, está canonizando os povos veterotestamentários. E ele não fala de Jefté, de Gedeão, Baraque e de Sansão. Pelo menos do que eu vi, não. Né? Mas veja, Deus abomina isso. Vamos continuar no estudo. Depois de Deuteronômio, Levítico 18, 21. Vamos voltar para trás. Terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 18, versículo 21. Põe na tela, santo diretor. Levítico capítulo 18, versículo 21. E assim está escrito: não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, você está vendo comigo? Você está vendo aí? Quando Deus faz a proibição a todo o povo de Israel a sacrificar seus filhos ao deus Moloque. Veja que Moloque era um ídolo. Era um deus pagão. Paulo diz, o que os pagãos sacrificam a demônios, a ídolos, não é a Deus. A ídolos não é a Deus, e sim a demônios. Você pode pegar lá no 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14 até o versículo 22, que você vai ver Paulo condenando o segundo altar. Porque a igreja de Coríntios colocava o altar de Jesus, a carne e o sangue de Jesus, no mesmo patamar das carnes sacrificadas no altar dos ídolos gregos. Por isso Paulo vai dar aquela catequese, já começa no capítulo 8 e vai até o capítulo 11 de 1 Coríntios, dando uma catequese aos cristãos da igreja de Coríntios. Então o povo de Deus já ia se deparar com o rito diabólico de queimar seus filhos ao deus Moloque. O livro da sabedoria também fala nisso. Irmão Fábio, Manassés fez isso? Sim. Vamos pegar aqui Reis, 1 Reis. Vocês vão ver, hein? Vão ver. Acho que é capítulo 19. Eu estou em 1 Reis, né? Eu acho que é em 2 Reis. Vamos ver se eu pego aqui, meus irmãos. Ver se eu encontro aqui. Isso aqui é a origem dos samaritanos. Manassés. 2 Reis, capítulo 21, está toda a história de Manassés, tá? Veja só o que Manassés fez, ó. Segundo de Reis, capítulo 21, versículo... Vamos pegar para nós dizer tudo o que ele fez. Do versículo... Vamos pegar do versículo 4 ao versículo 6. Até o versículo 7. Vamos pegar do 3 mesmo. Vai do 3, santo diretor, na tela. Olha o que Manassés fez, ó.
reconstruiu os lugares altos que o seu pai Ezequias tinha destruído. Erigiu altares a Baal. Esculpiu um ídolo de madeira a Serás, semelhante ao que tinha feito Acabe, rei de Israel. Prostrou-se diante de todo o exército do céu para adorá-lo. Veja, ele adorava a lua, adorava... Como nós vemos a astrologia lá no capítulo 4, versículo 19 de Deuteronômio. Deus proibindo, né? Verso 4, ó. Construiu altares no templo do Senhor. Vamos pular para o 5 agora. Ó, levantou altares e todo o exército dos céus, nos 2 átrios do templo de Deus. Olha o que ele fez no versículo 6 agora. Ó. Fez passar pelo fogo seu próprio filho. Entregou-se à magia, à astrologia, à necromancia, que é o espiritismo, e à adivinhação. Multiplicou as ações que ofendem ao Senhor, provocando assim a sua ira. Verso 7. A imagem de Aserá, que ele havia talhado, colocou no templo do Senhor. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, está em 2 Reis capítulo 21, mas em 2 Crônicas 33, 3 está melhor. Isso aqui que fala, 33, 3. Olha só. Nós já colocamos aí, é a mesma passagem, não precisa colocar na tela não. 2 Crônicas 33, 5, fala aonde foi que Manassés sacrificou seu filho ao deus Moloque. E Manassés era quem? Filho do grande rei Ezequias. Ezequias é canonizado pelo escritor do livro do Eclesiástico. Mas Manassés não. Manassés é levado ao cativeiro, sua conversão está aí da partir do versículo 11 a partir do versículo 27, quando ele é preso e levado ao cativeiro. Mas o versículo 5 aqui de 2 Crônicas, no 33, diz: construiu altares para todo o exército do céu, nos 2 átrios do templo, verso 6, ó. Fez passar pelo fogo seus próprios filhos, lá fala em um filho, aqui fala filhos, tá? Filhos, no vale de Ben-Hinom, que mais tarde vai ser o lixão, vai ser chamado de Hades, lixão de Israel. Esse vale de Ben-Hinom era onde sacrificavam seus filhos ao deus Moloque. Vocês estão entendendo? Está vendo que isso é mal aos olhos de Deus? Está vendo que o que Manassés, perdão, o que Jefté fez foi um rito pagão? Aí os protestantes pegam esse versículo aqui para dizer que as promessas católicas não prestam, que as promessas católicas não são bíblicas. Peraí. Ana, esposa de Manoé, era estéril. E fez ao tempo uma promessa, porque a tal da Belina lá, né, ria toda vez que iam ao templo de Ana. Então Ana fez essa promessa ao Senhor, dizendo: se tu me deres a graça de ter um filho, ela era estéril, trarei, quando ele for desmamado, ou seja, não tiver mais mamando, trarei o teu templo para te servir, jamais a navalha passará no seu cabelo. Olha a promessa de Ana. No ano seguinte, Ana engravida. E Ana dá à luz o grande profeta Samuel. Isso é uma promessa ou não é uma promessa? As promessas católicas são bíblicas. Todas são bíblicas. Mas você pode fazer até uma promessa pedindo a intercessão de um santo, mas para pagar tem que ser a Deus. Tá? Eu já trouxe, não sei se foi no canal Excluído, falando sobre a questão de promessas. Elas são pagas a Deus. Está tudo na Bíblia Sagrada, as promessas. Se vocês quiserem, eu trago outra vez. Provavelmente eu vou trazer, mostrando promessas na Bíblia Sagrada. Tá? Olha só. Vamos ao texto. Então nós estamos vendo aí. Ainda no capítulo 20 de Levítico, verso 2. Vamos pegar aqui. Capítulo 20. Verso 2. Põe na tela, santo diretor. Levítico 20, verso 2. Todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel e que sacrificar um de seus filhos a Moloque será punido de morte. O povo da terra o apedrejará. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, vocês estão vendo aí. Eu estou mostrando com síntese bíblica. Estou mostrando com passagens bíblicas que o que Jefté fez não é humano. O que Jefté fez não é
agradável a Deus. Mas o que ele fez foi o quê? Desagradar a Deus. Desagradar a Deus. Lembra que São Paulo diz, agora esqueci o nome, Demas era um discípulo de Paulo, pregador do evangelho e anunciador da fé. Em certo meio, São Paulo vai dizer, Demas me abandonou por amor às coisas deste mundo. Muitos se desviaram da fé. Muitos se desviaram da fé. Salomão é canonizado pelo escritor do Eclesiástico. Mas sabemos que no final de sua vida se apaixonou por moças estranhas à fé judia e caiu na idolatria. Caiu na idolatria. Por isso Deus dividiu Judá das outras. Eram 12. Deus tirou Judá para ficar com Judá e entregou as outras à idolatria. As outras tribos. As outras 11 se deram à idolatria. Inclusive até do rei Acabe e de Jezabel, quando trouxeram a crença no ídolo Baal, no Deus Baal. Mas Judá ficou fiel ao Senhor, porque tinha que se cumprir também que da raiz de Davi, de Jessé, pai de Davi, viria o Cristo. Então por isso que Judá então ficou um rei para Judá e ficou um rei para Israel, que comandava as outras tribos. Vocês estão compreendendo? Então, por causa de Salomão, Deus fez isso, ele separou. Ele disse, vou ficar com Judá em consideração a teu pai Davi. Porque o Cristo viria o quê? Veja que quando as pessoas nos evangelhos clamavam por Jesus, dizia, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Bartimeu, um desses. A mulher sirfinícia pagã, né? Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão, porque era da linhagem de Davi. Por causa da tribo de Judá, Estão compreendendo agora? Então vocês estão vendo que Deus abominou o sacrifício humano, mas que o seu povo se deu a essas práticas malditas. Só uma explicação sobre os lugares altos. Eu vou trazer um vídeo depois sobre a origem dos samaritanos. Os samaritanos foram mandados para a Samaria para aprender a invocar o rei, o Deus de Israel. Só que eles trouxeram a fé pagã e foi chamado de lugares altos, onde construíam nos montes e colocavam os ídolos, os demônios, não é? Da Síria. Depois eu trago um vídeo, falando sobre a origem dos samaritanos. Vamos pegar mais alguns versículos? Vamos ver aqui. 2 Reis 3, 27. Vamos ver. 2 Reis 3, 27. Para nós encerrarmos e vermos que realmente não tem aval bíblico o que fez Jefté. Fazer uma promessa terrível a Deus, o Deus de Israel, só que no rito pagão. A promessa não é errada, mas ele fez de maneira errada, né? Usando o paganismo. Como é que alguém vai fazer uma promessa? Eu prometo, Senhor, sacrificar a ti meu filho, se eu for tal viagem e voltar em paz. Isso é do agrado de Deus? Não é. Isso é rito de magia negra. Sacrifício humano. Ninguém aqui é canibal. Ninguém aqui é aquelas religiões falsas, pagãs que havia no México, né? Os maias, os sacrifícios humanos que eles faziam, né? Pois é. Vamos lá, 2 Reis 3. 2 Reis 3, 27. Põe na tela, santo diretor. 2 Reis 3, versículo 27. Tomando então o seu filho, primogênito, que deveria reinar depois dele, ofereceu em holocausto sobre a muralha. Isso provocou uma tal indignação entre os israelitas que estes se retiraram e voltaram para a sua terra. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, nós estamos vendo algo na Sagrada Escritura, nessa apologética, nesse ensinamento, nesse estudo que você está acompanhando comigo. Algo muito pesado, algo terrível. E de que não é do agrado de Deus. É do agrado de Deus uma pessoa se matar? Não. Mas aquelas jovens santas, elas pularam no rio porque elas preferiram a morte em vez de perderem a virgindade. Não foi assim também os santos? Santa Inês, por exemplo, que o sujeito arrancou os seios dela.
Ela disse: eu prefiro a morte em vez de perder a virgindade, porque eu consagrei a minha virgindade a Cristo. Jesus é o meu único esposo. Do mesmo jeito Santa Filomena, do mesmo jeito Santa Cecília, Águida, Inês, Perpétua, Felicidade. Precisa citar mais? Foram mortos porque ofereceram a virgindade a Cristo. Como São Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, 34. A celibatária, a solteira, ela cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e na alma. 2 Coríntios 11, versículo 1 e 2, Paulo disse: eu vos desposei com um único esposo, como virgem pura. Está dizendo o quê? A igreja celibatária consagrou esse celibato, casaram com Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. E o casamento é o sacramento da ordem. É a consagração tanto das freiras, que essas santas virgens, já existiam as viúvas freiras, que era o grupo das viúvas que seguiam os apóstolos, já surgiam as freiras, que são virgens, são celibatárias. E para nós encerrarmos, nós vamos pegar aqui, tem muitos versículos, mas vamos pegar ainda aqui no capítulo 17, 31. Põe na tela, Santo Diretor, ainda de Reis, 2 Reis, capítulo 17, versículo 31, olha aí. Os de Ava, uma de Nabaás e uma de Tartak. Os de Safarvaim queimavam seus filhos em honra de Adrameleque e de Anameleque, seus deuses. Adoravam também o Senhor, mas continuavam, isso é o 32, mas constituíram sacerdotes para os lugares altos. Volta para mim, Santo Diretor. Veja, meus irmãos, aqui nós estamos falando do povo, e aqui até um versículo que está na origem dos samaritanos. A origem dos samaritanos. Então também os samaritanos faziam porque era um rito pagão. Os samaritanos vieram para Israel, invocavam o Deus de Israel, mas continuava com a doutrina falsa pagã da Babilônia. Por quê? Porque eles continuavam sacrificando seus filhos aos seus deuses. Então não foi santo o que fez Jefté. Então o escritor diz: se me houvesse tempo ainda para falar de Gedeão, não foi santo também, colocou Deus à prova. Jefté matou sua própria filha numa infelicidade de uma promessa que não é do agrado de Deus. Sansão se matou para matar os filisteus. Só para você ter uma ideia, esse termo usado de Sansão, ele é usado para a Inquisição. Então, por causa da Santa Inquisição é que é lembrado. Jefté é lembrado por quê? Por causa do sacrifício que fez? Não, porque ele derrotou os inimigos do povo de sua terra. Do mesmo jeito foi Gedeão. Derrotou os inimigos do povo de Israel. Não é? Mas o milagre do velho de Gedeão é dito Agora me esqueci de Nossa Senhora. Ah, meu Deus, isso é a minha cabeça. Eu tenho um tempo que eu fecho tudo a minha cabeça. O ofício da Imaculada é atribuído, chamado com a Virgem Maria de velho de Gedeão. Porque Deus fez o milagre. Gedeão coloca o velo, ou seja, coloca o manto na árvore, aí diz que chova ao redor e não molhe o velo. O outro dia estava lá. Gedeão, ainda fraco na fé, disse: agora que molhe só o velo, o manto, e ao redor fique seco. E Deus fez provando que estava com ele. Submeteu Deus à prova. Por isso Deus provou o tempo todo. Mandando ele marchar contra exércitos numerosos apenas com 300 homens. Então tá aí, meus irmãos, mostrando. Não é canonizado. Ele é lembrado de suas boas obras. Tá? Ele não é canonizado.
como o Papa que excomungou a Igreja Ortodoxa, tá? Que excomungou o patriarca de Constantinopla. Ele é tido só apenas como bem-aventurado, ele não é santo. Quando você estuda o relato desse Papa, você vai entender, ele não é santo, vai dizer, ele não é santo porque ele excomungou a Igreja Oriental, a Igreja de Constantinopla, excomungando assim o patriarca de Constantinopla, né? Que hoje nós conhecemos como patriarca ortodoxo. Então veja, nós mostramos aqui com Bíblia Sagrada, que o que Jefté fez não é do agrado de Deus. Apesar que muitos vão usar para dizer, o sacrifício de Abraão, Abraão não fez sacrifício nenhum. Foi uma prova que Deus submeteu a Abraão e pronto. Uma prova, Deus não deixou cometer a infâmia. Porque até mesmo Deus estava se contradizendo com todos esses versículos que eu peguei com você, quando isso é uma abominação a Deus. Certo, meus irmãos? Se inscreva no canal, compartilhe, não esqueça aquele like, certo? Vamos promover a apologética. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire.